Fala galera. Bom, tô aqui para apresentar para vocês essa distro muito legal que acabei de instalar, instalei ontem, no dia 27 de março, né? Hoje estou gravando no dia 28 de 2021. Acabei de instalar essa distribuição AV Linux. Tô gostando bastante, as primeiras impressões são boas. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi pouca coisa sobre o AV Linux no YouTube em língua portuguesa. Então achei que de repente da minha os meus pitacos, os meus palpites aí sobre a distro pode ser útil aí para a galera do Brasil ou dos países de língua portuguesa, né? Então vamos lá. Por que eu migrei para essa distro, né? Eu faz mais ou menos desde janeiro do ano passado, né, de 2020, eu estou usando o Linux, mas eu migrei inicialmente para o Ubuntu Studio, né, como eu sou músico, né, e trabalho com música e às vezes preciso fazer uma edição de vídeo, mesmo que simples, né? Então, para mim essas distribuições que são focadas, né, para o público de multimídia, né, para o público de áudio, de vídeo, para mim é bem interessante porque ela já vem com uma série de configurações assim que em outras distros é um pouquinho chato de fazer, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas eu usava o Ubuntu Studio no começo, né? E fui usando o Ubuntu Studio enquanto ele era XFCE, a parte visual dele, a parte gráfica, né? Vocês vão notar que eu não sou uma pessoa que manja muito assim de Linux, né? Eu tô nesse mundo faz pouco tempo, né? Então de repente, se alguém entende mais assim e fala alguma besteira, me perdoe, tá? Mas a ideia é que a última versão do Ubuntu Studio, que se eu não me engano é a 20.10, ele mudou a sua interface gráfica para o KDE Plasma. E ficou bem bonito, assim, eu gostei bastante e tal. Mas para o meu computador aqui ele já ficou um pouquinho pesadinho, assim. Para as tarefas corriqueiras até que não. Mas quando eu vou mexer com vídeo, quando eu vou trabalhar no Zoom, né, que é um programa que às vezes eu uso para dar aula, ele dá umas engasgadas, dá umas travadas, né? Então por hora eu desisti, né, do Ubuntu Studio por essa questão do KDE Plasma. Futuramente eu até quero adquirir uma máquina, computador melhor e aí talvez até eu volte a usar o Ubuntu Studio porque ele é muito bom, né? Gosto bastante do dele. E aí o que acontece? Eu falei, vou voltar para o XFCE. Aí a única distribuição que eu tinha um pouco mais de familiaridade no XFCE, além do próprio Ubuntu Studio, era o Xubuntu, que eu já tinha instalado ele num computador mais velhinho aqui que eu tinha, só para testar, ver como que é e tal. Aí eu coloquei o Xubuntu nessa máquina aqui, mas começou a dar muito problema, muito pau, muito pacote quebrado, né? Então, por exemplo, essa coisa de já vir tudo configuradinho, o som, o jack, né, que a gente vê aqui, isso precisa ser uma distribuição já focada para áudio e visual, assim, né? No Ubuntu eu tive que fazer isso tudo do zero e mesmo assim ainda dava muito bug, dava muito pau, né? E é isso que eu não manjo, né? Se alguém que manja fazer essas coisas direito, com certeza não teria esses problemas que eu tive, né? Então eu pesquisando, conversando com amigos assim nos fóruns e nos grupos aí de Telegram, no Facebook, me sugeriram o AV Linux. Dei umas olhadas na, na internet, assim, das screenshots dele. Eu confesso que achei ele meio feinho. Tanto que esse AV Linux que vocês estão vendo aqui, a minha tela, né, minha desktop, ele tá bem customizado, assim, porque eu mudei muita coisa do original, porque eu acho o original bem feinho, assim, para dizer a real, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu já mudei foi o wallpaper, né? Coloquei esse wallpaper bonitão aqui, né? Meio afrofuturista e tal, né? Bem legal. E aí eu mudei algumas coisas aqui nesse menu também, nessa barrinha aqui de baixo, essa desk bar, né? Uma coisa que eu mudei, ó, é que eu tirei o botãozinho do terminal, porque eu já tenho o hábito de
de acessar o terminal pelas teclas de atalho, né? Que é o Ctrl Alt T, Ctrl Alt T, né? Já vem o terminalzinho aqui, né? Então eu não vejo necessidade de gastar um espaço aqui com o terminal, né? Porque eu já tenho facilidade de fazer isso pelas teclas de atalho. Mas de repente alguém que não tem essa prática, de repente o botão ajuda, né? Mas eu vou falar de cada uma das funcionalidades que tem aqui, né? E no lugar desse botão do terminal eu coloquei esse gestor de software aqui, que é o onde você vai instalar os programas, né? Ele pede aqui a senha. E eu gostei bastante assim desse gestor de software dele. A primeira coisa que chama atenção, ó, é que ele dá algumas sugestões, né, por categorias aqui, né? Então, por exemplo, ó, se eu quero um gestor de e-mail aqui, ele já sugere alguns que você pode instalar. Faz de conta que eu quero instalar o Thunderbird. Aí eu só marco aqui e marco instalar. Ah, não gostei do Thunderbird, aí eu desinstalo, né? Muito fácil assim, né? Não precisa manjar pra caramba de terminal e tal, né? Então achei bem legal essa parte aqui, né? Por exemplo, se eu quero uns jogos, aí ele dá o Lutris, né? Que é aquela plataforma, né? Para rodar alguns jogos de outras plataformas, né? O Steam, que eu já instalei, mas não por esse repositório. Depois eu vou mostrar, ó. Isso que eu achei legal, ele tem aplicações de uso comum, que são essas sugestões. Achei legal que ele não dá os ícones assim, porque isso faz a loja ser muito mais ágil, assim, não fica demorando para carregar. Tipo, no Ubuntu eu tinha Snap Store, meu, demorava pra caramba, não sei se era comigo, assim, se era perseguição, mas era lento pra caramba, assim, ficava carregando os iconezinhos de cada aplicativo. Então aqui como não tem os ícones, ó, é ágil pra caramba, assim, né? Tipo, super fluido, gostei pra caramba, né? E ele é bem ágil, assim, essa distro, eu já percebi, quer ver? Vou colocar aqui no terminal, ele está rodando o OBS, esse gestor de software. Eu vou dar aqui um free menos D, aliás, desculpa, free menos M, para mostrar a memória que eu estou usando, ó. Rodando o OBS e rodando esse gestor de software, ó, tá usando 791 de memória RAM, bem pouquinho, né? Então, ó, tem bastante memória livre, então uma distribuição bem leve, bem fluida. Estou gostando bastante. E aí uma coisa que eu achei legal é que ele te dá as opções, né, dos repositórios, né? Então faz de conta, tem um programa aqui que eu não achei nessas aplicações de uso comum, eu posso procurar no repositório stable. Então aqui ele está dando todas as opções do repositório stable e ele tem a procura aqui, né? Então faz de conta, eu vou colocar um programa que eu não instalei, que é o Google Chrome, né? Então ele põe aqui, ó, o Google Chrome, ele dá aqui a opção, aí é só marcar, caso eu queira, né? Instalar o Google Chrome, vou marco aqui e dou instalar, né? Então, por exemplo, o Google Chrome, eu não... Ah, aqui tem também, ó, o Chrome. Aí, por exemplo, dá para esse repositório teste. Tem esse Debian Backports aqui, ele dá esse aviso, né? E os Flatpaks, tal, né? Vários repositórios. Que aí é legal, né? Porque às vezes você está procurando um programa e às vezes não tem no repositório, mas tem no outro e tal, né? Então tem bastante opção. Te falar que quase todos os programas que eu uso, eu achei nesses repositórios. O único programa que eu não achei, que eu instalei pelo terminal mesmo, é o Fast, que é um programa que eu uso para medir a velocidade da internet, né? Ó. O Fast foi o único que eu não achei naqueles repositórios, eu instalei via terminal mesmo. Mas todos os outros eu instalei por ali e funcionou. Ó, a minha internet tá voando. E bem legal assim esse esquema, gostei disso daí, chamou bastante minha atenção. Outra coisa, ó, esse menu iniciar aqui, né, para quem já tem familiaridade com o XFCE, já está acostumado com esse formato, né? Pelo menos as distribuições XFCE que eu usei, esse menu era sempre igual, né? Então, favoritos eu sempre edito, né, para colocar os programas que eu uso mais, ó. Bastante coisa da produção musical e dos alunos que eu uso, né? Então, ó, por exemplo, o Ardor, que é a minha DAW, né? A minha Digital Audio Workstation.
O Tease que eu uso para tirar foto, para gravar vídeo para os alunos, da minha webcam. O Gouvet View que eu uso para alguns ajustes na webcam também. O Joplin, que é uma alternativa ao Evernote para fazer anotações e tal, bem legal. O Kdenlive que eu uso, né, para editar vídeo. O KeePass, que é minhas passwords, minhas chaves, né, minhas senhas, estão todas nele. O LibreOffice Calc, né, que é uma alternativa ao Excel. O LibreOffice Writer, que é uma alternativa ao Word. O MuseScore, que eu uso para escrever partitura. O Skype, né, que eu uso para dar aula, para fazer videoconferência. O Telegram, né, que eu uso para acessar os grupos, para conversar com os amigos. E o Zoom, que eu uso para videoconferência também, né? Como eu dou bastante aula de piano, principalmente, alguns alunos preferem o Skype, alguns preferem o Zoom, alguns preferem o Google Meet, né, e tal, mas aí eu tenho os dois aqui instalado, já que o Google Meet e o Jitsi Meet eu posso usar pelo navegador, né? Então, beleza. E aqui ele tem também as opções de você ir pelas categorias, né? Então, acessórios, configurações, desenvolvimento, escritório, gráfico, né? Internet, jogos, multimídia, ferramentas, sistema e etc. Beleza? Então, esse menu aqui, esse lançador, para quem já tem familiaridade com o XFCE, é o mesmo de sempre, tá? Uma coisa que eu mudei nessa barra, que vocês vão ver, né? Se vocês quiserem mexer na barra, vocês precisam ver aqui em painel, preferências do painel, né? Eu coloquei aqui ela para ocultar de forma inteligente, porque ela vinha sempre visível assim de default, né? Mas eu gosto, é uma opção minha, por exemplo, vou abrir aqui o Firefox. Achei bem legal, inclusive, eles colocarem o lançador do Firefox aqui na barra, né? Então, por exemplo, vou abrir o Firefox, aí ele já esconde aquela barra ali de baixo, né? E aí quando eu volto para o desktop, a barra volta a aparecer, né? Então toda vez que eu abro um programa, ele esconde essa barra. E eu gosto disso, né? Porque eu fico com a tela toda aqui, né? Para trabalhar. Eu acho bem legal, assim, né? Eu gosto dessa de ter a tela bem clean, assim, bem limpinha, né? Então é uma coisa que me agrada bastante, essa opção de esconder. Eu já sabia isso porque eu já usei outras distribuições com XFCE e dá para fazer isso em todas, né? O gerenciador de arquivos, né? Que eu já tenho um aberto aqui, né? Mas ele é para você mexer, né? Nas suas pastas e tal. Aqui são as configurações, as opções, né? Para dar uma dica para vocês, ó, vem aqui no ajustes rápidos, que ele de default ele vem com transparência, que é bem bonito assim o negócio da transparência. Eu até gosto, mas ele consome muita memória, assim. Então eu tirei a transparência, mas se vocês quiserem deixar, mexer nisso, é aqui no compositor, tá? Nesses ajustes rápidos aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui o compositor e aplicar, vocês vão ver que esse menu aqui de baixo já está transparentezinho, né? Só que eu acho que isso consome muita memória e tal. Eu prefiro deixar sem. Beleza? Aí tá aqui esse menu, né? Com várias configurações e tal. Aí esse aqui é um assistente para você mudar o tema, né? Para você customizar, né? Eu já dei umas mexidas aqui, ó. Vocês vão ver que aqui você pode escolher o estilo da janela, né? Se eu não me engano, eu deixei até essa que vem em default mesmo, eu acho. Os ícones, vocês vão ver que se vocês vão para algum que não seja o Dark, ele vai ficar faltando alguns ícones, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, tá faltando vários, né? Então eu nem é o lance de ter achado o Dark mais bonito, mas embora eu achei o design dele interessante, mas eu deixo no Dark mesmo para não faltar os ícones. Lógico que você pode depois ir no ícone que está faltando e trocar, né? Também, mas aí quem quiser muito, por exemplo, eu achei esse Papyrus aqui bonitinho, mas aí teria que ir nos ícones que estão faltando e trocar, né? Mas eu achei esse Dark bem ok, assim. Eu gosto de tema mais escuro, né? Então não me incomoda. A única coisa que me incomoda nesse tema é que nem todos os ícones têm a versão para ele, né? Então
Fica alguns ícones coloridos e alguns dark, assim, mas não tem um toque nesse nível, então tudo bem. Ó, já deu uma bugadinha aqui. Tá vendo? De vez em quando ele dá umas bugadas, mas tudo bem, nada comprometedor, né? Aí também, ó, dá pra mudar o papel de parede, né? O tema das janelas, né? E aí esses outros, se você quiser customizar mais ainda, assim, né? Então nem mexi muito nessas coisas. Só o tema da janela, que eu coloquei o matéria dark, que eu acho um tema mais bonito, assim, de janela. Eu gosto desse pontinho aqui, eu acho bem elegante e tal, essa setinha pra cima, essa daqui mais quadrado e tal, eu acho bem... Gosto bastante, assim, desse tema, matéria dark, né? Eu uso desde do Ubuntu Studio, acho mais bonito. Mas é questão de gosto, né? Aí tá aqui o gestor de software que eu já falei. O QJack CTL, né? Para quem trabalha com áudio já sabe do que se trata, né? É a nossa interface virtual que quebra um galhão assim para fazer muita coisa, né? Para mexer no áudio e tal. Isso daqui eu achei interessante, é uma coisa que eu não estava acostumado, né? Com essa coisa do workspace. Eu sei que tem muita gente que trabalha dessa forma, eu não sou tão organizado assim, né? De trabalhar com esses workspaces, assim, mas parece que para quem está habituado com isso, parece que funciona de uma maneira bem legal, assim, né? E aí uma coisa que eu não estou acostumado é no Ubuntu Studio e no Xubuntu, conforme eu ia abrindo janela, a barra ficava aqui em cima, né? E era aquela coisa tipo no Windows, assim, ia todos os programas que eu ia abrindo ia aparecendo as janelinhas aqui do lado, né, para eu abrir. E eu achei interessante, isso aqui eu achei mais clean, assim, né? Você, em vez disso aqui ficar aparecendo um monte de janela, né? Você só clica aqui e você vê as janelas que estão abertas, né? Isso me fez até usar um pouco mais o Alt Tab, né? Que é uma tecla que eu nem tinha tanto o hábito assim de usar. Mas agora que eu tô mexendo mais nessa distro, eu tô usando mais o Alt Tab, assim. Então ela até mudou um pouco meus hábitos, assim. Achei isso interessante. Volume, né? Aqui são as coisas de Bluetooth, né? De conexão e tal, né? De desmontar pendrive, atualização. Aqui está o símbolo do OBS funcionando, né? O jack, tá, o relógio. Isso aqui é para desligar, né? Então é basicamente isso, uma apresentação, né? Do Avelino, que das minhas primeiras impressões. Lógico que eu já mexi bastante nele, né? A cara dele default não é assim, né? Então já customizei bastante ele. E aí uma última dica assim que eu queria dar, que não tem tanto a ver, mas tem a ver no fundo, né? Que é isso aqui, ó. Eu instalei no pendrive um programinha chamado Ventoy, que é bem legal, porque toda vez que eu ia instalar uma distro nova, eu montava o pendrive do zero. Então eu ia lá, formatava o pendrive que estava com uma outra distro e tal, e ia e formatava o pendrive com a distro nova. Eu achava isso puta desperdício, assim, porque o pendrive tem bastante memória, esse é um pendrive de 32 gigas. E normalmente a distro, ó, essa aqui ocupa 3 gigas e meio, 1 giga,8, 1.1 giga, né? Então dependendo da distro que você vai usar, o Ubuntu Studio, que é uma distro mais pesada, ele tá no 3,5 gigas. Ó que interessante, ó, eu venho aqui com o cursor mais para baixo, ele abre minha taskbar, né? Então, ó, então meu pendrive cabe bastante distro, né? Então eu instalei esse Ventoy, depois eu posso até deixar um link nos comentários ou na descrição do vídeo, um link de um tutorial como que instala esse Ventoy. Mas é muito louco assim, porque depois que você instala ele no pendrive, você pode dar Ctrl C, Ctrl V nas distros e jogar para dentro do pendrive, que ele já faz um pendrive bootável com tudo que tiver dentro dele, assim, sabe? Muito massa. Então você vai dar o boot, ele abre o menu assim da Ventoy, assim, tipo, você quer dar o boot no no MXE, né, no Avelinux, no Linux Mint, né, no caso das distribuições que eu coloquei no Lubuntu 32, né, ou no Lubuntu 64 ou no Ubuntu Studio, né. Então eu coloquei aqui algumas distros assim que eu tenho uma certa simpatia, né. Eu coloquei aqui o Avelinux, que é a que eu estou usando atualmente, coloquei o Mint,
porque eu ainda quero comprar um computador melhor para voltar a usar o Ubuntu Studio, ou até o AV Linux mesmo, se eu gostar muito dele, né? E aí esse notebook que eu tô, ele vai ficar mais para fazer trabalho acadêmico e tal. E aí eu quero testar o Linux Mint nele, assim, acho que vai funcionar legal, assim, para usar OpenOffice, né? Usar Word, essas coisas, e-mail, navegador, né? O Lubuntu, porque eu quero instalar ele num computador velhinho aqui, que eu tinha instalado o Xubuntu nele, mas eu descobri que o Lubuntu é mais leve ainda que o Xubuntu, né? Então até baixei as duas versões aqui para 32 e para 64, porque esse computador velhinho ele é 32 bits. E o Ubuntu Studio aqui, que é uma distro que eu gosto bastante, né? Quando eu tiver uma máquina um pouquinho mais possante, já tá aqui no jeito. E se eu quiser tirar algumas dessas distros é delete, se eu quiser colocar é Ctrl C, Ctrl V, né? Então bem legal, assim. Eu gostei também desse tema, né, aqui, né? Tudo escuro, eu gosto de tema escuro, né? Essa lixeirinha que fica gordinha, né? Quando tá cheia, achei legal também, né? Aí você esvazia, ela volta a ficar uma lixeirinha normal, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o AV Linux e no final, como extra aí, essa dica do pendrive Ventoy. E enfim, tô gostando dessa distribuição. Hoje já gravei umas coisas no Ardor, funcionou bem, assim, rodou super legal, não travou nada, então tô curtindo bastante. A única coisa que tá travando, que eu já vou avisar vocês, é que às vezes, já vou dar essa dica, quando eu estou instalando alguma coisa e começa a mexer no navegador, começa a mexer com outras coisas, às vezes esse gestor de software ele dá uma travadinha. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Quando eu estiver instalando um programa, não mexe com nada assim do computador. Pelo menos para mim tem sido assim, né? Lógico que isso varia, né, da capacidade de cada computador, mas eu tô achando melhor instalar. Eu não mexo nada, deixo ele paradinho e tal, vou fazer outra coisa. E aí quando ele acaba de instalar, eu fecho isso aqui. E aí, quando eu comecei a trabalhar desse jeito, não deu mais pau. Ah, outra coisa, quer ver? Vou voltar aqui nesse gestor. Eu percebi também que os programas desse repositório stable dá menos pau para instalar, tá? Então, se você quiser instalar um programa que tiver opção em vários repositórios, eu vou falar para você dar prioridade para esse stable aqui, que eu, pelo menos comigo, ele está dando menos pau, tá? Ele funciona melhor. Acho que quase tudo, ou tudo que eu instalei nesse stable, rolou tranquilo, né? E o que eu acho legal é que quando você vai instalar um programa, ele abre o terminal aqui, mostra o programa instalado e tal, bem interessante, bem legal. Beleza? Então, galera, então é isso. AV Linux, uma distribuição que eu estou gostando muito. Quer ver? Fechei aquelas janelas todas, né? Agora vou fechar o Ventoy aqui também, né? O pendrive. Vamos ver quanto que ele está consumindo de memória aqui. Então, free, -m, aí 813 de memória, né? Só está com o OBS rodando, então consumo de memória RAM excelente, né? Mesmo com bastante caixa aqui, né? Ainda tenho bastante memória livre, assim, né? Para fazer outras coisas. Então, uma distro leve, muito boa para trabalhar com áudio e vídeo, se você tem aquele computador um pouco mais intermediário, né? Um pouco mais limitado, é uma excelente opção ao Ubuntu Studio, que depois do KDE Plasma ficou mais pesado, né? Então tá aqui uma opção muito boa, muito excelente. Estou gostando bastante, tá bom? Então é isso aí. Abração e a gente se vê.